E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo de forças não conservativas. Em vídeos anteriores, vimos que qualquer força que dependa apenas da posição da partícula em um movimento unidimensional é conservativa. O mesmo não permanece válido para um movimento em 2 ou 3 dimensões. Nestes casos, além da força depender apenas da posição da partícula, é necessário que a circulação da força F ao longo de qualquer caminho fechado C seja igual a zero. Logo, forças que dependem da velocidade da partícula, como a força de atrito, a força de resistência do ar e a força eletromagnética, são forças não conservativas. De qualquer forma, se uma partícula de massa mzinho estiver submetida à ação de forças conservativas e não conservativas, o teorema trabalho-energia cinética permanece válido. Sendo assim, eu posso escrever que o trabalho, devido à ação de forças não conservativas, mais o trabalho, devido à ação de forças conservativas, promove uma variação no valor da energia cinética da partícula. Conforme vimos anteriormente, o trabalho devido à ação de uma força conservativa é igual ao negativo da variação de energia potencial associada, em que U, observe o quadro, corresponde à energia potencial total. Levando este resultado na igualdade acima, a gente obtém a seguinte expressão: o trabalho devido à ação de forças não conservativas é igual à variação da energia cinética menos o trabalho devido à ação de forças conservativas. Eu vou substituir tal I por menos delta UI. Consequentemente, aplicando a regra de sinal, a gente obtém a soma ilustrada no quadro. Logo, o trabalho devido à ação de forças não conservativas é igual à variação da energia cinética mais a variação do seguinte termo, do somatório de índice I de UI. Este somatório corresponde simplesmente à energia potencial total. Portanto, a gente acaba obtendo a soma ilustrada no quadro. Logo, o trabalho devido à ação de forças não conservativas é igual à variação da soma T mais U. Consequentemente, eu posso escrever, enfim, que o trabalho devido à ação de forças não conservativas na partícula de massa mzinho promove uma variação no valor de sua energia mecânica E ou energia total. Muito bem. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Para finalizar o vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao tema. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos observar agora que o princípio de conservação da energia mecânica facilita muito a resolução de determinados problemas. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Considere a experiência de um pêndulo simples constituído por um fio de comprimento L com uma extremidade presa no ponto A e na outra extremidade presa uma partícula de massa mzinho. A pergunta que surge é a seguinte: para que distâncias entre o prego F e o ponto B, o pêndulo, após enroscar em F, conseguirá dar uma volta completa, descrevendo o semicírculo BPB' com centro em F e ultrapassando o ponto diametralmente oposto, B'?
Para resolver o exercício, eu vou recorrer ao princípio de conservação da energia mecânica. Logo, está implícito aqui que as forças dissipativas são desprezadas. Sendo assim, vamos começar igualando a energia mecânica da partícula no ponto C com a energia mecânica da partícula no ponto P. O intuito é o de determinar como a velocidade da partícula varia com o ângulo θ ilustrado. Então vamos lá. Admitindo que a massa mzinho partiu do repouso, a energia mecânica no ponto C é composta apenas pela energia potencial gravitacional. E isso é igual à energia cinética no ponto P, já que a partícula possui velocidade no ponto P por hipótese, mais a energia potencial no ponto P. A energia potencial gravitacional no ponto C é dada pela massa da partícula vezes o módulo da aceleração da gravidade local vezes a posição Z0. Observe que o nível zero de energia potencial gravitacional coincide com a reta horizontal que passa pelo ponto B, estando o eixo Z orientado verticalmente para cima. Portanto, mg Z0. Isso é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes a velocidade da partícula ao quadrado mais a energia potencial gravitacional no ponto P. Vamos agora em busca da posição da partícula medida em relação ao nível zero de energia potencial. Então vamos lá. Eu vou construir aqui um triângulo retângulo. Observe o quadro. Eu preciso descobrir a medida desse comprimento, que representa justamente a posição da partícula medida em relação ao nível zero. Sendo assim, eu vou começar descobrindo essa medida. Para fazer isso, eu vou aplicar o cosseno do ângulo θ. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que eu vou chamar de CA, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa corresponde justamente a Dzinho. Consequentemente, o cateto adjacente, dado por essa medida, que eu aqui ilustro, é igual a D vezes o cosseno de θ. Então vamos lá. O cateto adjacente é igual a D vezes o cosseno de θ. Muito bem. Para descobrir essa medida, basta fazer agora D menos D cosseno de θ. Consequentemente, a posição da partícula medida em relação ao nível zero de energia potencial gravitacional e representada por esse segmento de reta é igual a D menos D cosseno de θ. Colocando D em evidência, a gente obtém mgd, que multiplica 1 menos o cosseno de θ. Muito bem? Eu posso simplificar nessa igualdade a massa da partícula e, com isso, eu posso isolar a velocidade ao quadrado da partícula. Fazendo isso, a gente obtém a seguinte igualdade. Então, a velocidade ao quadrado eu vou passar o número 2 multiplicando, então nós temos 2g z0 menos 2gd, que multiplica 1 menos o cosseno de θ. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos descobrir agora o valor da velocidade da partícula quando ela estiver exatamente no ponto B'. Então vamos lá. Se ela estiver no ponto B', a velocidade da partícula ao quadrado, quando θ é igual a π, observe mais uma vez a figura. Nesta posição, θ é igual a 0 e, portanto, nesta posição, θ é igual a π. Nós vamos obter 2 vezes g vezes z0,
O cosseno de π é igual a menos 1, portanto, aqui nós vamos obter 2 positivo, logo, menos 4 GD. Muito bem. Eu posso colocar 2G em evidência, portanto, a velocidade da partícula ao quadrado no ponto B' é igual a 2G, que multiplica, observe o quadro, Z0 menos 2D. Note, a partir dessa expressão, o seguinte fato: é condição necessária e suficiente para que o fio enrosque no prego F que Z0 menos 2D seja maior ou igual a zero. Consequentemente, Z0 maior ou igual a 2D. Logo, eu posso afirmar que a condição necessária e suficiente é a de que D seja menor ou igual a Z0 sobre 2. Muito bem. Observe mais uma vez a expressão obtida e toda a análise realizada até aqui. Assumindo, portanto, que a partícula de massa mzinho atingiu o ponto B', eu posso afirmar que as forças que estão agindo nela, na posição B', na direção radial, são as forças de tração e peso, ambas orientadas verticalmente para baixo. Observe o quadro. Consequentemente, a resultante centrípeta do movimento na posição B' é dada pela intensidade da força de tração mais a intensidade da força peso. Consequentemente, a gente obtém T mais mg é igual a m vezes a velocidade elevada ao quadrado sobre o raio da trajetória circular. Observe que o raio é justamente a medida Dzinho. Muito bem. Levando este resultado na expressão acima, vemos que a tração é igual. Então, nós temos m sobre d, que multiplica v quadrado, que é justamente, eu vou fazer a distributiva aqui, 2g z0 menos 4 gd. Muito bem. Tudo isso menos o produto m vezes g. Logo, a intensidade da força de tração é igual. Fazendo a distributiva mais uma vez. Então, nós temos 2mg z0 sobre d. Muito bem. Aqui nós vamos obter menos, eu vou simplificar d com d, então menos 4mg menos mg. Consequentemente, a intensidade da força de tração é dada por este termo, menos 5 vezes mg. Muito bem. A partir daqui, eu posso colocar em evidência o seguinte termo. Então, vamos lá. Eu vou colocar 2mg sobre d em evidência. Este termo vai multiplicar z0 menos. Então, agora, mg eu coloquei em evidência e o número 2 também. Então, aqui aparece 5 sobre 2 vezes a medida Dzinho. Muito bem. Note que, fazendo a distributiva, você recupera os dois termos acima. Note que este termo vezes este termo, ao fazer o produto, você simplifica o número 2, simplifica a medida Dzinho e obtém novamente menos 5mg, como deve ser. Observe a expressão obtida, o cálculo realizado até aqui. Note agora o seguinte: a intensidade da força de tração não pode ser negativa. Sendo assim, T deve ser maior ou igual a zero. Isso implica que
Z0 menos 5 sobre 2 vezes Dzinho seja maior ou igual a zero. Logo, Z0 tem que ser maior ou igual a 5D sobre 2. Consequentemente, D tem que ser menor ou igual a 2Z0, 2Z0 sobre 5. Consequentemente, D tem que ser menor ou igual a 0,4Z0. A condição anterior para que o fio enrosque no prego F é a que D seja menor ou igual a 0,5Z0. Muito bem, observe no quadro mais uma vez os resultados obtidos e toda a análise realizada até aqui. Note agora o seguinte: se Dzinho estiver compreendido no intervalo D maior ou igual a 0, menor ou igual a 0,4Z0, o pêndulo de fato se dobra no prego F e completa um looping, passando obviamente pelo ponto B'. Portanto, essa é a resposta que estávamos procurando. No entanto, se Dzinho estiver compreendido no intervalo maior do que 0,4Z0 e menor do que 0,5Z0, o pêndulo se dobra de fato no prego F, porém não atinge o ponto B', pois neste intervalo a velocidade da massa mzinho se anula antes de θ igual a π, e com isso o pêndulo se dobra entrando em queda livre. Observe mais uma vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.